policial eletrocutou um veterano negro do lado de fora do funeral de sua esposa. 7 minutos depois, os Navy SEALs tomaram conta da rua. O som do taser cortou o silêncio do cemitério como um trovão seco e David Washington caiu de joelhos ao lado do túmulo ainda fresco de sua esposa. Suas mãos tremiam violentamente enquanto 50.000 volts percorriam seu corpo de 68 anos, o mesmo corpo que carregou companheiros feridos pelas selvas vietnamitas décadas atrás. O metal, em forma de coração roxo em seu peito, queimava sua pele como ferro em brasa. "Pare de resistir!" gritou o policial Thompson segurando a arma elétrica apontada para o veterano que se contorcia na grama úmida. Mas David não estava resistindo. Ele estava apenas tentando respirar, tentando entender como havia chegado a esse momento de pesadelo no dia em que enterrou Evelyn, sua companheira de 44 anos. O gosto de sangue encheu sua boca enquanto ele mordia a língua involuntariamente. 3 horas antes, David segurava a bandeira americana dobrada que cobria o caixão de sua esposa com os olhos secos porque as lágrimas simplesmente não vinham mais. O pastor falava de Evelyn como se a conhecesse, mas suas palavras soavam vazias para David. Como alguém poderia capturar uma vida inteira de amor em poucos minutos? Evelyn lutou contra o câncer por 2 anos e ele esteve ao seu lado em cada sessão de quimioterapia, em cada noite sem dormir, em cada momento de esperança e desespero. Ela foi enfermeira no hospital universitário por 35 anos, uma mulher que dedicou sua vida a cuidar dos outros e que morreu tendo apenas ele para cuidar dela. Nos últimos meses, quando a doença a deixou frágil demais para trabalhar, ela passou as manhãs na varanda observando os pássaros e contando histórias sobre os pacientes que ajudou ao longo dos anos. David memorizou cada uma dessas histórias, sabendo que um dia elas seriam tudo o que lhe restava dela. Agora, ela jazia sob a terra fria de outubro e algo dentro dele recusou-se a deixá-la em paz. As pessoas tinham ido embora após o culto, parentes distantes, alguns colegas de trabalho, vizinhos que tinham vindo prestar suas homenagens. Mas David permaneceu. Como ele poderia ir para casa e sentar-se na cadeira vazia dela? Como ele poderia dormir na cama que ainda cheirava ao perfume que ela usava há décadas no Green Valley? O cemitério havia fechado oficialmente às 18 horas, mas David permaneceu imóvel ao lado do túmulo, sussurrando memórias que só ela conseguia entender. Ele falou sobre os netos que ela nunca veria crescer, sobre os planos de aposentadoria que eles nunca fariam, sobre como ele não sabia viver sem o riso dela ecoando pela casa vazia. Ele contou a ela sobre a conta de luz que havia esquecido de pagar e como ele sempre queimava o café quando tentava fazê-lo sozinho. Foi quando o policial Thompson apareceu, emergindo da névoa da noite como um fantasma vestido de azul, jovem e impaciente com apenas 6 meses na polícia e algo a provar. Thompson tinha recebido uma ligação sobre atividades suspeitas no cemitério. Ele viu um homem negro idoso em um cemitério fechado e fez suposições que mudaram tudo. Suas botas bateram no cascalho enquanto ele se aproximava, sua mão já apoiada em seu bastão. "Senhor, o cemitério está fechado", disse Thompson com sua voz pesada e fingida autoridade. Quando David explicou sobre o funeral, sobre sua esposa, sobre precisar de um momento para se despedir, Thompson olhou para o relógio e declarou que regras eram regras. Havia algo em seus olhos, uma frieza que David reconheceu de outros momentos em sua vida. O olhar de alguém que já havia decidido como a situação terminaria. Quando David pediu apenas 5 minutos para se despedir adequadamente, Thompson viu o desafio onde só havia dor. O veterano tentou explicar sobre os 44 anos de casamento, sobre como Evelyn sempre o acalmava quando os pesadelos do Vietnã voltavam, sobre como ela era a única pessoa que entendia por que ele às vezes acordava gritando. Mas Thompson não estava interessado em histórias. A escalada foi rápida e brutal. David, confuso e exausto de tristeza, sentou-se pesadamente em um banco próximo, dizendo que precisava de um momento para se recompor. Suas pernas simplesmente não conseguiam mais segurá-lo. Thompson interpretou isso como resistência, como um desafio direto à sua autoridade. As algemas primeiro atingiram friamente os pulsos do veterano que havia segurado a mão de Evelyn em seus momentos finais. "Por favor", David sussurrou. "Ela acabou de morrer. Eu só preciso." Mas suas palavras foram cortadas pelo zumbido elétrico do taser. A dor era diferente de qualquer ferimento que ele já havia sofrido no campo de batalha. Não era apenas física, era uma humilhação que cortava mais fundo do que qualquer bala. Agora, enquanto David lentamente recuperava o controle de seus músculos, uma pergunta ecoava em sua mente atordoada.
Por que Thompson parecia tão nervoso constantemente checando seu telefone e por que ele mencionou algo sobre ordens superiores quando pediu reforços? Havia algo planejado sobre esta reunião, algo que David ainda não conseguia entender. Do outro lado da cidade, em um base naval a 15 minutos de distância, um alerta especial começou a piscar na tela do computador. O nome David Washington apareceu em letras vermelhas acompanhado por um registro militar que fez o operador engolir em seco. Se você está curtindo esta história de coragem e fraternidade, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que homenageiam nossos verdadeiros heróis. 3 viaturas chegaram em menos de 5 minutos, suas sirenes cortando o pedaço do cemitério como lâminas. Thompson havia chamado reforços alegando que o suspeito violento estava resistindo à prisão. Mas havia algo mais em seu tom de voz, uma urgência que não condizia com a situação. Enquanto David tentava se levantar do chão, ainda tremendo com choque, Thompson sussurrou rapidamente no rádio, palavras que o veterano não conseguiu entender direito. Alvo confirmado, localizado. Sim, senhor, estamos procedendo conforme o planejado, murmurou Thompson, virando-se para que David não pudesse ouvir. Mas uma palavra lhe escapou claramente. Eliminação! David sentiu um arrepio percorrer sua espinha que não tinha nada a ver com a umidade do cemitério. Isso não foi apenas um mal-entendido, foi deliberado. O policial Thompson mentiu sobre seus 6 meses na força. Na verdade, ele havia parecido de uma unidade especial por 3 anos, especializada em operações que nunca apareceram em relatórios oficiais. Seu verdadeiro nome era Robert Shun, um ex-soldado que havia sido dispensado desonrosamente do exército por brutalidade excessiva. O departamento de polícia de Riverside havia se tornado seu refúgio e certos elementos corruptos dentro do departamento haviam se tornado seus protetores. David Washington não era um veterano qualquer. Durante a Guerra do Vietnã, ele testemunhou algo que poderia destruir carreiras políticas inteiras, uma operação de tráfico de drogas envolvendo oficiais americanos de alta patente. Por décadas, ele se manteve em silêncio, protegido por Evelyn, que sempre o convenceu de que alguns segredos eram perigosos demais para revelar. Mas com a morte dela, certas pessoas poderosas começaram a se preocupar com o que David poderia decidir fazer com essa informação. Você não deveria ter voltado aqui, disse Washington Thompson, silenciosamente agachando-se ao lado do veterano caído. Algumas pessoas prefeririam que certas histórias permanecessem enterradas com seus mortos. David olhou nos olhos do policial e viu algo que reconheceu imediatamente: o olhar frio de alguém treinado para matar sem remorso. Os reforços que chegaram não eram policiais comuns. Eram homens com cicatrizes nas mãos e movimentos muito calculados que falavam códigos e se posicionavam como soldados em uma missão. David percebeu que havia caído direto em uma armadilha cuidadosamente planejada. O funeral de Evelyn havia sido o momento perfeito. Ele estaria vulnerável, isolado e sua morte poderia ser facilmente explicada como resistência à prisão. Enquanto as algemas cortavam seus pulsos, David se lembrou das últimas palavras de Evelyn no hospital Prometame, que dirá a verdade quando eu não estiver mais aqui para protegê-lo. Algumas mentiras são pesadas demais para carregar sozinho. Ela sabia que esse dia chegaria. Sabia que os fantasmas do passado eventualmente os encontrariam. Thompson verificou o telefone novamente e sorriu com uma expressão que não alcançava seus olhos. Temos a luz verde, disse ele aos outros oficiais. Façam parecer que ele tentou pegar minha arma. David sentiu terror genuíno pela primeira vez desde o Vietnã. Esses homens não estavam lá para prendê-lo. Eles estavam lá para silenciá-lo permanentemente. O primeiro chute atingiu suas costelas com força suficiente para quebrar ossos. Dave gritou de dor, um som que ecoou nos monumentos de pedra como o lamento de todas as almas que descansavam naquele lugar sagrado. O segundo chute foi direcionado às suas costas, fazendo-o tossir sangue. "Pare!" implorou ele, mas sua voz saiu fraca e desesperada. "Você deveria ter ficado de boca fechada sobre o capitão Morrison", rosnou Thompson, referindo-se ao oficial que liderou as operações de contrabando no Vietnã e agora era um congressista influente. "Você deveria ter tomado aqueles segredos para o túmulo com sua esposa." Outro chute, desta vez no estômago, fez David se dobrar. Conforme a violência aumentava, David fechou os olhos e pensou em Evelyn caída a poucos metros de distância. Ele havia prometido a ela que contaria a verdade, mas agora parecia que levaria esses segredos para o túmulo muito mais cedo do que imaginara.
A ironia era amarga morrer ao lado da mulher que ele amava, mas de uma forma que ela nunca teria aprovado. Foi quando Thompson cometeu seu primeiro erro de verdade. Em sua sede de vingança, ele gritou alto demais. Isto é pelo que você viu no Vietnã, seu desgraçado. Suas palavras ecoaram pelo cemitério e foram claramente captadas pelo sistema de segurança que ele não sabia que existia. Mas, mais importante, elas foram ouvidas por alguém que estava mais perto do que qualquer um imaginava. Do outro lado do cemitério, escondido atrás de um museu de mármore, o sargento James Mitchell abaixou o binóculo com uma expressão sombria. Ele estava observando David desde o funeral, não como um inimigo, mas como um protetor. Certas promessas feitas entre irmãos de armas nunca expiram, e Mitchell estava prestes a honrar uma que havia feito décadas atrás. Mitchell pegou seu telefone e digitou uma mensagem de 3 palavras que mudaria tudo. A Operação Guardião foi ativada em segundos. 6 telefones militares em diferentes partes da cidade receberam o mesmo código. Todos os homens que receberam a mensagem pararam imediatamente o que estavam fazendo. Um estava jantando com a família, outro estava terminando um treino na academia, um terceiro estava revisando relatórios em sua mesa. Todos entenderam o significado. Um deles estava em perigo mortal. O que Thompson e seus cúmplices não sabiam era que David Washington não era apenas um veterano do Vietnã comum. Ele havia feito parte de uma unidade especial de reconhecimento que havia resgatado mais de 200 prisioneiros de guerra americanos em uma missão secreta que permanece em segredo até hoje. Entre os homens que ele havia salvado estava um soldado de 19 anos chamado James Mitchell, que agora comandava a unidade de operações especiais na base naval de Riverside. Mitchell se lembrava perfeitamente do dia em que David o carregou por 3 quilômetros pela selva vietnamita, mesmo com ferimentos no ombro, recusando-se a deixá-lo para trás quando os outros soldados queriam abandoná-lo. Nenhum homem é deixado para trás, David tinha, disse então, e essas palavras ecoaram na mente de Mitchell por mais de 4 décadas. Agora era a vez dele honrar aquela promessa. A unidade de Mitchell não era um grupo militar comum. Eles eram Navy SEALs de elite, especializados em operações de resgate urbano, cada um com pelo menos 10 anos de experiência em combate. Quando Mitchell rapidamente explicou a situação pelo comunicador criptografado, a resposta foi unânime e imediata. Eles estavam a caminho. Enquanto David continuava a ser espancado no cemitério, Mitchell se movia silenciosamente entre os túmulos, usando técnicas de abordagem que ele havia aperfeiçoado em dezenas de missões. Ele podia ver Thompson chutando repetidamente o veterano caído cada golpe, fazendo seu maxilar serrar de raiva. Mas Mitchell era um profissional. Emoção sem estratégia levava à morte. Através de seu fone de ouvido, Mitchell ouviu o som de motores se aproximando. Seus homens estavam chegando em veículos civis vestidos como trabalhadores comuns, mas carregando equipamento militar oculto. O plano era simples: cercar o cemitério, neutralizar as ameaças e extrair David vivo. Mitchell conhecia cada um desses SEALs pessoalmente. Ele havia treinado com eles, sangrado com eles, confiado a eles sua vida em operações que nunca chegariam aos jornais. Então Mitchell descobriu algo que o fez gelar o sangue. Através de seu equipamento de interceptação, ele captou uma conversa de rádio entre Thompson e seu comando. Alvo neutralizado em 2 minutos. Prepare a história de capa. Esta não foi apenas uma operação de silenciamento, foi uma execução programada. E eles tinham exatamente 2 minutos antes. David foi morto a sangue frio. O sargento Kevin Torres foi o primeiro SEAL a chegar, estacionando sua van de manutenção elétrica a 50 jardas do cemitério. Dentro do veículo, ele rapidamente montou seu rifle de precisão e estabeleceu uma linha de fogo para 3 dos policiais corruptos que Torres havia salvou David Washington, uma vez no Vietnã, quando um atirador inimigo o imobilizou e ele não pretendia falhar. Agora, o cabo Marcus Reed chegou do oeste escalando o muro do cemitério com um olhar felino agilidade. Reed era especialista em combate corpo a corpo e jurou a si mesmo que faria Thompson pagar pessoalmente pelo que estava fazendo ao seu salvador. No Vietnã, David deu a Reed sua própria ração alimentar para uma semana quando o jovem soldado estava desnutrido e doente. O terceiro homem a tomar posição foi o tenente Carl Johnson, que chegou ao portão principal disfarçado de coveiro.
Johnson carregava equipamentos avançados de comunicação e granadas de fumaça não letais capazes de cegar temporariamente os inimigos. Ele devia toda a sua carreira militar a David, que havia recomendado sua promoção após testemunhar sua coragem sob fogo. Enquanto isso, no cemitério, Thompson sacou sua arma de serviço e apontou para a cabeça de David. Acabou, veterano. Você deveria ter ficado de boca fechada sobre o que viu em 1971. David fechou os olhos pensando em Evelyn e esperando que ela o perdoasse por não cumprir sua promessa de revelar a verdade. Mas então algo extraordinário aconteceu. Mitchell emergiu das sombras como um fantasma silencioso movendo-se com uma velocidade que desafiava sua idade. Em um movimento fluido, ele desarmou Thompson e o derrubou no chão antes que qualquer dos outros policiais pudesse reagir. "Lembra de mim, seu desgraçado!" Mitchell sussurrou no ouvido de Thompson. "Eu era o garoto que você e seus amigos deixaram para morrer no Vietnã." A revelação atingiu Thompson como um raio. Mitchell não era um soldado qualquer, ele era um dos homens que foram deixados para morrer na operação de contrabando. David testemunhou Thompson e os outros policiais corruptos não eram apenas os executores de uma conspiração moderna, eles eram os filhos e protegidos dos mesmos oficiais corruptos que haviam traído seus próprios soldados décadas atrás. David abriu os olhos e viu o rosto de Mitchell mais velho, mas ainda reconhecível. "James", ele sussurrou, mal acreditando. "Você sobreviveu?" Mitchell sorriu, ajudando David a se levantar. "Eu sobrevivi porque você me ensinou que irmãos nunca abandonam irmãos. Agora é a minha vez de retribuir o favor." Os outros policiais começaram a sacar suas armas, mas Mitch, ele falou calmamente em seu comunicador. "Luz verde para neutralização." Em questão de segundos, 6 miras de laser vermelho apareceram nos peitos dos homens armados, vindos de diferentes direções ao redor do cemitério. "Larguem suas armas ou nossos atiradores irão neutralizá-los em 3 segundos." A voz de Mitchell ecoou pelo cemitério com autoridade absoluta. Os pontos de laser dançaram pelo peito do policial corrupto como estrelas vermelhas da morte. Thompson tentou levantar sua pistola, mas o ponto de luz em sua testa o fez congelar. Ele finalmente entendeu que tinha caído direto em uma armadilha preparada por verdadeiros profissionais. O primeiro a se render foi o policial Parks, deixando sua arma cair na grama úmida. Seus olhos dispararam nervosamente procurando uma rota de fuga que simplesmente não existia. Os SEALs cercaram o cemitério com precisão militar, bloqueando todas as saídas possíveis. Em questão de minutos, uma operação de assassinato cuidadosamente planejada se transformou em um pesadelo para seus executivos. Mitchell ajudou David a se levantar, observando com satisfação sombria enquanto seus homens emergiam das sombras como espíritos vingadores. Torres manteve seu rifle apontado para Thompson, enquanto Reed flanqueava os outros policiais com movimentos que eram poesia mortal em ação. Johnson ativou um bloqueador de sinal que cortou fora todas as comunicações entre os policiais e sua base corrupta. "Você realmente achou que poderia matar David Washington e se safar?" Mitchell riu friamente. "Você não tem ideia de com quem está se metendo." Ele puxou um tablet do seu equipamento e mostrou a Thompson uma série de fotografias que fizeram o rosto do policial ficar branco. Eram imagens de alta resolução mostrando Thompson recebendo dinheiro de um congressista conhecido, documentos falsificados e até gravações de conversas incriminatórias. A verdade foi finalmente revelada em sua totalidade. A operação para silenciar David não havia começado com a morte de Evelyn. Ela havia começado 3 meses antes, quando David procurou um advogado para discutir a possibilidade de testemunhar sobre as atrocidades que havia testemunhado no Vietnã. O advogado, sem o conhecimento de David, fazia parte da rede de corrupção e imediatamente alertou seus superiores sobre a ameaça. "Você matou minha esposa", David sussurrou. A compreensão o atingiu como um soco no estômago. "O câncer dela a pegou pior depois que você começou a colocar algo na comida que comprei no mercado." Mitchell assentiu sombriamente. Seus homens haviam descoberto evidências de envenenamento gradual com agentes cancerígenos aplicados a produtos que David comprava regularmente. Thompson tentou negar, mas Mitchell apertou um botão em seu tablet. A própria voz de Thompson ecoou pelo cemitério através de alto-falantes escondidos. "A velha está morrendo mais devagar do que esperávamos. Vamos acelerar o processo e depois cuidar do marido no funeral." A gravação foi capturada pelos lacres durante uma operação de vigilância de 3 semanas. David caiu de joelhos novamente, mas desta vez não foi por causa da eletricidade.
Foi por causa da dor de descobrir que os últimos meses de sofrimento de Evelyn foram artificialmente prolongados por monstros que queriam usá-la como isca para chegar até ele. Ela sofreu por minha causa. Ele gemeu, batendo os punhos no chão. Ela morreu porque eu fui covarde demais para dizer a verdade. Mitchell se ajoelhou ao lado de David, colocando a mão firme em seu ombro. Não, irmão, ela morreu porque há pessoas neste mundo que vendem suas almas por dinheiro e poder. Mas hoje finalmente vamos conseguir justiça. Ele fez um sinal para Torres, que imediatamente começou a transmitir todas as evidências que haviam coletado para jornalistas investigativos, promotores federais e comandantes militares de alta patente. Simultaneamente, a operação de limpeza foi executada com precisão cirúrgica. Reed neutralizou 2 policiais que tentaram escapar usando técnicas de combate não letais, mas extremamente dolorosas. Johnson estabeleceu um perímetro de segurança enquanto interceptava as tentativas desesperadas de Thompson de contatar seus superiores para pedir ajuda. Ninguém viria salvá-los. A rede de corrupção estava sendo desmantelada em tempo real. O momento mais gratificante veio quando Mitchell mostrou a Thompson uma foto tirada no Vietnã em 1971. Na imagem, um jovem soldado ferido estava sendo carregado por uma zona de combate por David Washington. Reconhece esse garoto, Thompson? Sou eu. O mesmo garoto que você e seus mestres. Deixado para morrer quando você descobriu que ele testemunhou você vendendo armas para o inimigo, Thompson finalmente entendeu a magnitude do seu erro. Ele não tinha apenas atacado um veterano inocente. Ele tinha atacado o homem que salvou a vida do comandante de uma unidade de elite da Marinha SEAL. Cada homem naquela unidade devia sua carreira e, em muitos casos, sua vida a David Washington. Eles não tinham vindo apenas para resgatá-lo, eles tinham vindo para honrar uma dívida de sangue. 44 anos, Mitchell disse com sua voz pesada de emoção controlada. 44 anos esperando para retribuir o favor. David Washington me carregou por 5 quilômetros com uma bala no ombro porque ele disse: ninguém fica para trás. Hoje nós o carregamos. Sirenes começaram a soar à distância, não de reforços corruptos, mas de honestos agentes federais que receberam as evidências que Johnson havia repassado. A cavalaria estava chegando, mas desta vez eles eram os mocinhos. Thompson e seus cúmplices estavam prestes a descobrir o que realmente significava enfrentar a justiça americana quando tudo funcionou como deveria. David olhou para o túmulo de Evelyn, lágrimas finalmente escorrendo pelo seu rosto. Perdoe-me, meu amor. Ele sussurrou. Levei muito tempo, mas finalmente estou contando a nossa verdade. Mitchell sorriu, sabendo que a promessa feita no leito de morte de Evelyn seria cumprida. A verdade estava prestes a vir à tona, e os responsáveis por décadas de sofrimento pagariam o preço total por seus crimes. 6 meses depois, David Washington subiu ao pódio do Congresso dos Estados Unidos com a voz firme enquanto ecoava pelo microfone para uma plateia lotada. Câmeras de televisão capturaram cada palavra enquanto ele finalmente dizia a verdade que havia mantido escondida por 5 décadas. Ao seu lado, Mitchell e seus selos usavam seus uniformes de gala, um muro de honra protegendo o homem que um dia o salvou. Em 1971, testemunhei oficiais americanos vendendo armas e suprimentos médicos para o inimigo vietnamita. David declarou sua voz clara e inabalável. Essas traições custaram a vida de centenas de soldados americanos. Permaneci em silêncio por décadas para proteger minha família, mas minha esposa, Evelyn, me fez prometer que a verdade seria contada. Ele fez uma pausa olhando para a foto de Evelyn que segurava suas mãos. Esta é minha promessa sendo cumprida, meu amor. Thompson foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Durante o julgamento, as evidências revelaram que ele fazia parte de uma rede de corrupção que se estendia do Vietnã até os dias atuais, incluindo 3 congressistas, 2 generais aposentados e dezenas de oficiais de diferentes corporações. O que começou com uma tentativa de silenciar um veterano se transformou no maior escândalo de corrupção militar da história americana. O supermercado onde Dave comprava suas comidas foi fechado depois que investigações revelaram que os proprietários faziam parte do esquema de envenenamento. Evidências forenses confirmaram que substâncias cancerígenas foram sistematicamente adicionadas aos produtos que David comprava regularmente, acelerando o câncer de Evelyn e prolongando seu sofrimento desnecessariamente. Os responsáveis receberam sentenças que variam de 25 anos à prisão perpétua.
A revelação mais chocante veio quando os investigadores descobriram que Evelyn sabia do envenenamento em seus últimos meses. Ela havia encontrado evidências em exames médicos de que não fazia sentido, mas optou por não contar a David para poupá-lo da culpa. Suas últimas palavras, prometa-me que dirá a verdade, assumiram um significado ainda mais profundo. Ela sabia que sua morte seria usada como uma armadilha e queria garantir que David sobrevivesse para expor a corrupção. Mitchell foi promovido a comandante-geral de operações especiais navais, cargo que ele usou para criar um programa nacional para proteger veteranos com informações confidenciais. O programa Guardião Eterno já protegeu mais de 200 veteranos de ameaças semelhantes, provando que a Irmandade Militar se estende muito além do campo de batalha. Dave usou o dinheiro do acordo, mais de 15 milhões de dólares, para criar a Fundação Evelyn Washington, dedicada a fornecer atendimento médico gratuito às esposas de veteranos com câncer. O primeiro centro médico foi construído perto do cemitério Green Valley, onde David visitava Evelyn todos os dias para contar a ela sobre as vidas que estavam sendo salvas em sua memória. A casa vazia para a qual David temia retornar tornou-se um santuário de memórias felizes. Com a ajuda de Mitchell e seus homens, ele organizou as histórias que Evelyn contara sobre seus pacientes e as publicou em um livro intitulado Anjos de Branco. Todos os lucros foram para hospitais que tratavam veteranos e suas famílias, criando um ciclo de cura que Evelyn teria aprovado com orgulho 3 anos depois, no aniversário da morte de Evelyn. David não estava mais sozinho no cemitério. Mitchell e todos os SEALs da unidade vieram prestar suas homenagens, junto com centenas de veteranos e famílias que haviam sido ajudados pela fundação. O túmulo de Evelyn estava coberto com flores e bandeiras americanas, um testemunho visual do impacto que sua morte teve na luta contra a corrupção. Ela salvou mais vidas mortas do que muitas vivas, disse Mitchell, colocando uma rosa branca no túmulo. David sorriu em meio às lágrimas, finalmente em paz com sua consciência. A promessa havia sido cumprida. A justiça prevaleceu e o amor entre ele e Evelyn havia se tornado algo maior do que qualquer um deles poderia ter imaginado. Durante a cerimônia, David leu uma carta que ele havia escrito para Evelyn no primeiro aniversário de sua morte. Meu amor, eu descobri que você não morreu em vão. Sua morte expôs a corrupção que estava matando nossos irmãos por décadas. Você foi meu herói em vida e continua sendo meu herói mesmo depois de partir. Nossa história prova que o amor verdadeiro é mais forte do que qualquer conspiração, que a verdade sempre encontra um jeito de aparecer e que irmãos de armas nunca esquecem seus juramentos. A lição mais poderosa da história de David e Evelyn não foi sobre corrupção ou milícia, justiça militar. Era sobre o poder transformador do amor e da lealdade. Quando pessoas comuns se recusam a aceitar a injustiça, quando veteranos honram seus juramentos, mesmo décadas depois, quando o amor entre duas pessoas inspira ações que salvam centenas de outras. É aí que encontramos a verdadeira essência da grandeza americana. Hoje, David Washington tem 71 anos e continua a visitar Evelyn todos os dias, mas agora ele está acompanhado por Mitchell, que se tornou o irmão que ele nunca teve, e cercado por uma grande família de veteranos que entendem que algumas promessas são sagradas demais para serem quebradas. Se esta história de coragem, justiça e amor eterno tocou seu coração, inscreva-se no canal para mais histórias, celebrando os verdadeiros heróis que fazem a diferença quando tudo parece perdido.